Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do Templo do Cristianismo Espírita Recanto de Interlagos. É com muita alegria que nos reunimos para mais uma noite de aprendizado, de conexão com o Altíssimo. Eu os convido a buscarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para o corpo físico, mental e espiritual. E vamos então serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração e vamos nos sentindo envolvidos pelo amor de Jesus. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos ao nosso Pai Criador pela dádiva da vida, por podermos estar dando mais um passinho na nossa evolução, no nosso aprimoramento. Agradecemos por todas as bênçãos que nos são dadas diariamente pelos Teus mensageiros de luz, Pai, que nos envolvem e nos auxiliam com o Seu amor. Que as nossas preces e as nossas vibrações possam chegar ao coração de cada um, levando a paz, o equilíbrio e o fortalecimento espiritual. Nós te pedimos, Pai de amor e bondade, pelo TCR Canto de Interlagos e por todos que lá se aportem, encarnados ou desencarnados, que o Teu amor, Senhor, nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão e ao respeito pelo nosso semelhante, e que a Tua luz divina de amor, de cura, envolva neste momento todos aqueles que estão em um leito de dor, nos hospitais ou em seus lares. Que os Teus santos anjos possam levar o socorro, o auxílio aos nossos irmãos em situação de rua, aqueles que sofrem em uma cela de prisão, aqueles que se afundam no abismo das drogas, que possam perceber o mal que fazem a si e aos seus entes queridos que os rodeiam, que possam aceitar ajuda e tenham força para repelirem as más influências. Pedimos-te também, Senhor, que todos aqueles que clamam pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, sejam atendidos em suas súplicas. E te pedimos por todos os nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, que recebam as nossas vibrações amorosas e o nosso sentimento de ternura e gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Refletindo a Alma, da Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, escrito pelo médium Divaldo Franco, editada pelo Espírito de Joana de Ângeles. Neste livro vamos abordar sobre o tema Aprender a se conhecer. Todos nós nos conhecemos? Não, muitas vezes não. A gente conhece o outro, né? Fala, o outro é assim, o outro que me fez assim. Então vamos ver, né? Que nós, cada um de nós, somos responsáveis por conseguirmos analisar e desenvolver as nossas potencialidades. Cada um de nós temos as nossas habilidades, potencialidades que fazem parte do nosso eu maior e divino. Todos nós temos isso. Então, vamos ver como é que ela nos faz refletir sobre essa questão. É através do autoconhecimento. E
O que é o autoconhecimento? Onde nós conseguimos identificar as nossas necessidades, né? Não é só a necessidade fisiológica, mas também a necessidade da sua realidade emocional. O que acontece comigo dentro das minhas emoções, dos meus sentimentos, né? E também as nossas legítimas aspirações. O que eu quero, né? E as nossas reações diante dos acontecimentos do cotidiano, como é que eu reajo, né, diante de determinadas situações ou palavras. Tudo isso é o autoconhecimento. Por quê? Para podermos identificar a nossa realidade emocional, que nós devemos examinar, né, a capacidade de examinar o nosso comportamento interior, gente. Então, tudo isso é de suma importância a conhecermos-nos, né? E também isso requer de nós o quê? Que adentremos o processo de autoanálise, me analisar, né? Que significa tomar posse de mim mesma, tornando-nos responsáveis por modificar tudo aquilo que se encontra em desarmonia dentro de mim, né? Aquilo que não tenho paz, serenidade, muitos conflitos que eu nem sei o que é. Então, um dos maiores desafios é o encontro com a nossa própria sombra. Já ouviu falar nisso, né? Aqui, para podermos compreender sobre a nossa sombra, o que é a nossa sombra, né? Vamos recordar o que o apóstolo Paulo nos atentou, né? Nos disse para nós podermos refletir. Ele disse, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ah, que contradição, que paradoxo, né? Será que somos assim? Tal como Paulo, o apóstolo Paulo, nós temos a oportunidade de encontrar esse eu desconhecido, porque ele também entrou nessa grande crise, né? Por que eu estou fazendo isso? Na verdade, eu não quero isso. Então, nesse eu desconhecido, a dita sombra dentro de nós, que todos nós temos, né? Mas que a gente não consegue muitas vezes acessar, pensa que é o outro que é o culpado. Então, quando conseguirmos acessar essa sombra e não tentar eliminar, não conhecer a minha dificuldade, a minha sombra ou as minhas predisposições para determinadas situações, nós vamos integrar essa sombra em nós para podermos ter um olhar de amor, né? E despertar a nossa consciência para que possamos viver essa predisposição nos corrigindo, nos consertando, nos lapidando, né? Para que possamos viver o nosso propósito maior com o nosso Cristo interno. Então trazemos assim à tona, né, essa energia divina mal utilizada para impulsionar ao processo de autoiluminação, ao processo do nosso melhoramento, né? Do nosso aperfeiçoamento, sempre trazendo a fé e o equilíbrio em todas as direções. Quando a gente pensa em família, a gente pensa no que significa todas essas relações que nós temos. Das tantas vezes que eu disse à minha mãe que eu odiava ela quando ela não queria fazer o que eu queria. Eu odeio você. Você faz tudo para estragar a minha vida. Quantas vezes eu disse isso? Mas há 3 anos atrás, aos 67 anos, com lúpus e fibrose pulmonar, eu tive que devolver minha mãe para o plano espiritual. E aí quando eu cheguei no velório, que é muito doloroso, né?
São cenas muito chocantes, dolorosas. Por mais que a gente seja espírita, a gente fica pensando, nunca mais eu vou ouvir essa voz dizendo, Deus te abençoe. Você fica com aquela vontade de ouvir só mais uma vez. Você toca na mão, está fria, os olhos estão fechados. Eu disse, eu não vou me concentrar nessa fotografia. Eu vou lembrar do filme. Eu vou lembrar das histórias, dos micos que eu paguei. De uma vez, com 16 anos, pensando que minha mãe tinha ido trabalhar, mas ela voltou mais cedo do que eu planejei. Eu estava com minha ex-namorada no meu quarto, fazendo uma coisa que você jamais quer que sua mãe veja você fazendo. Quando ela abriu a porta, ela fechou tranquilamente. Ligou para minha namorada e disse assim, vem aqui que o seu namorado está traindo você com a ex-namorada. Eu fiz, mãe, pelo amor de Deus, você não é minha mãe. Sou mãe sua, não de um cafajeste. Creio você para ser um homem de bem. Você está fazendo uma cafajestada, tem a capacidade de assumir a responsabilidade. Várias cenas assim, que a gente vai lembrando. Eu comecei a rir, estava lá o pessoal sem entender, deve ser doido, né? Porque eu comecei a ver o filme, porque o que me cabia ali não era lamento, era gratidão por tudo aquilo. Eu me lembro que eu não gostava muito de estudar, né? Mas não gostava mesmo. E mamãe percebeu uma vez que eu não gostava de estudar. Eu fiz, mãe, você percebeu que eu não gosto de estudar, né? Ela, percebi, meu filho, eu sou sua mãe. Eu tenho 14 anos, na época. Ela fez, meu filho, mas tem 3 formas de você ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu fiquei tão feliz. Letra A, B, C. Eu tenho que entrar numa dessas, sem precisar de ler, né? Eu pensava. Ela fez, tem 3 possibilidades, meu filho. Minha mãe era muito sincera. A primeira é a seguinte, quando você encarna muito privilegiadamente, esteticamente muito privilegiado, você pode ganhar dinheiro só com a cara. E embora eu seja sua mãe, eu tenho que lhe confessar, não vai dar para tanto. A segunda possibilidade, meu filho, é quando você é muito capaz em algum esporte, no Brasil, especialmente futebol. Eu vi você jogando já, meu filho, é uma tragédia completa. A terceira possibilidade é virar um marginal, uma pessoa indecente. E aí, eu dei um sorriso muito pequeno. Porque eu pensei, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso virar um contraventor, né? Mas sabe aquela coisinha do canto de boca, assim, que eu vi, se ela não está vendo isso ali, não adianta dar esse sorrisinho aí. Porque você morre no cacete, mas vai dar pra gente. Ela contou a história ao meu avô, ela disse assim, só resta uma alternativa. Eu disse com muito pesado, né? Estudar, né, mãe? Se é, mas eu não gosto. Eu não disse que eu tinha que gostar, meu filho, eu disse que eu tinha que fazer. A vida nós temos que fazer o que tem que ser feito, não somente o que nós gostamos. Adultos trabalham segunda porque têm filhos para sustentar e fazem isso, por um compromisso com a família. Ela contou ao meu avô, que é poeta repentista, e ele fez uma poesia para mim, que era assim, meu filho, olha, eu saí aos 12 anos, já contei isso para vocês, aos 12 anos do sertão, porque eu não queria que via minha família passar fome, então não desonre meu esforço. Quando tiver preguiça de estudar, leia isso. Estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Lei do trabalho. Meu avô era católico. Quando diziam que era espírita, ele ficava, estão dizendo que você é espírita, você está ficando isso. Estão inventando, o povo é muito fofoqueiro, que conversa. Você acha que com 94 anos que eu ia forçar meu avô a aceitar isso? Hoje ele já sabe, está por aqui com certeza. Né? Mas, naqueles mesmos 14 anos, um dia minha mãe olhou para mim, médium que ela era, disse, meu filho, eu vejo você falando do Jesus no mundo todo. Na época era evangélica, eu disse, mas eu não vou ser pastor, não. Eu disse, não estou dizendo que você vai ser pastor, mas eu vejo. Eu disse, a senhora com essa história de mediunidade, para mim é loucura, a senhora sabe, né? Porque só uma pessoa louca vai dizer que uma pessoa que mal consegue ler em público, que não gosta de estudar, vai dar palestra, minha mãe. Deixa de ser louca. Ela fez, meu filho, deixa eu dizer um negócio para você, que é, você não sabe qual o projeto de Deus na sua vida. Você nunca vai morrer com 14 anos. Você vai crescer. Você não vai ter 14 anos para sempre, meu filho. Tenha paciência, que tudo vai acontecer. Depois, daquele dia, naquele velório, 3 meses depois, eu estou lançando o livro, na fila de autógrafos, vem uma senhora e diz, eu estou aqui para dar um abraço que não é meu, eu não sei de quem é. Aí ela me abraçou. Aquela coisa espírita sempre diz essas coisas estranhas, né? Não me abraça. Aí, quando ela me abraçou, eu senti o cheiro da minha mãe. Não era o cheiro do perfume que ela usava, é o cheiro dela, que fica na roupa, que você não quer largar, para sentir de novo.
Aí ela chegou no meu ouvido, essa senhora disse: eu não disse a você que você não ia ter 14 anos a vida toda? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos. Porque o nosso potencial é maior do que o que a gente imagina. E porque nós somos apenas instrumentos. Então, somente isso. Porque o Mestre é quem está sobre nós. Isso que nos anima. Mas para a construção dessa potência, o papel da família é tão importante. Não só da família pessoal, mas da família universal.